E aí, gente, como é que foi? Gostaram do filme? Embora nós estejamos aqui para falar para vocês sobre o filme, eu gostaria de ouvir um pouco também de vocês. O que chamou a atenção, o que vocês acharam interessante no filme, antes que a gente comece, né, a trazer alguns pontos importantes relacionados à abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Quem gostaria de falar? Eu vou pedir que se levante para poder todo mundo escutar direitinho, tá? Quem quer contribuir? Não é espaço para a gente ter vergonha, tá, gente? Alguém? Ó, o Léo tá com o microfone aqui. Ninguém, gente. Aqui. André. Ótimo, André. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Esse filme eu achei, assim, extremamente interessante. O que me faz ver também sobre essas casas de terapia, que eu achei, assim, uma coisa fantástica, né? Nós estamos saindo da reforma, né, manicomial, né? E estamos adentrando, apesar que eu estava pesquisando, né, e no Brasil tem diversas dessas casas, né, mantida pelo governo federal também, mantida também por algumas instituições, isso é muito interessante. A questão da humanização, eu acho assim fundamental humanizar, né? Eu estava vendo que quando a gente vai para o passado, aí vê Philippe Pinel na Universidade de Toulon, e no próprio hospital, que quando ele chega naquele hospital da Universidade de Toulon, Freud também esteve nesse hospital também, o Saint-Tropez, um negócio desse, eu não sei bem a pronúncia. Aí que ele vai descendo para o porão e encontra aquelas pessoas sujas, com maus cheiros, pessoas que também eram assim, largadas pela família, por uma sociedade na época patriarcal. E também olhamos também pessoas que eram contrárias ao regime daquela época, ou pessoas que viviam em alguma espécie de vulnerabilidade, eram jogados ali como lixo, né? Esse filme faz ver essa parte de humanizar. E também a possibilidade, como esse rapaz falou, assim, interessante, esse lugar dá um insight nele, ele diz assim, poxa, eu estou vendo possibilidades. Pois é, André, acho que você vou finalizar aqui, estou vendo eu possibilidades. estou só querendo mostrar para vocês uma coisa que é importante, quando você fala de possibilidades, é que às vezes é tão difícil pensar, né, na saúde mental como uma possibilidade nova. Né? Interessante você trazer, até porque também um outro aspecto que você trouxe, porque a gente não tem ainda no Brasil tantas clínicas, talvez com esse nível, mas estamos nos aproximando. Aqui nós temos alguns alunos da faculdade já estagiando em saúde mental, com a outra perspectiva, em clínicas organizadas, né, bem, que podem dar uma boa assistência para os pacientes, mas o que a gente consegue perceber no início do filme, que tem uma aproximação muito grande com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, é o estilo de entrevista que é feito, que também hoje a gente pode perceber, por conta da classe médica, uma entrevista mais humanizada. Então, quando o enfermeiro, imagino que o enfermeiro começa a perguntar para ele o que tinha acontecido, quais eram os sintomas que ele tinha, por que ele estava ali, a gente observa que tem uma interação maior. E é justamente com esse tipo de interação que a terapia cognitiva começa uma entrevista. Para aqueles alunos que já foram meus alunos ou estão estagiando em TCC, eles sabem que a entrevista em terapia cognitiva leva em torno de 5 sessões. Então, e é uma entrevista muito parecida mesmo com a entrevista psiquiátrica. Então, a gente pergunta tudo sobre a vida do paciente. E aí tem logo um comentário inicial que eu gostaria de fazer, que é em relação àquela ideia de que a TCC, ela só visa o presente, que ela não olha
ela não tem nenhum tipo de preocupação com a história do paciente, com o passado do paciente. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Como a gente pode não ter algum tipo de preocupação se o próprio diagnóstico é em cima de critérios diagnósticos? Critérios DSM-5 hoje. E um dos critérios que a gente pode identificar em vários transtornos está relacionado, né, com a história de vida do paciente. Negligência, maus tratos infantis, por exemplo. Então, o que a gente pode tentar entender é que o foco da entrevista, o foco da terapia, não é no passado. É em resolução de problemas. É em buscar metas e resolver problemas. Mas a gente precisa conhecer, sim, a história do paciente. Até porque a gente pode precisar voltar para essa história em alguns momentos. E aí o filme começa com essa entrevista, ele consegue ficar, né, na clínica de saúde, no hospital psiquiátrico. E aí vem a primeira grande parte que as meninas vão estar falando aqui um pouco, que eu acho que é bem interessante, que é a primeira entrevista do personagem, do Craig, com a psiquiatra. E eu acho que dá para vocês observarem que tem uma confusão, né, entre as duas áreas, psiquiatria e psicologia, que não fica muito bem claro. Na verdade, ela é uma psiquiatra, mas ela funciona também como psicóloga. E aí vocês poderiam perguntar, existem ainda psiquiatras que funcionam como terapeutas? Sim. Existem psiquiatras que fazem as duas coisas. Eles são médicos e são também terapeutas. Então, acho que Maria do Carmo, né, vai falar um pouquinho sobre essa entrevista, o que ela observou da entrevista, e o que é interessante a gente poder perceber no pensamento do paciente. Para quem conhece já a TCC, a gente sabe que a TCC prega, né, essa ideia, essa premissa de que são os pensamentos disfuncionais, que a gente chama, de uma certa forma, popularmente de pensamentos negativos, né, pensamentos distorcidos, automáticos, que provocam as nossas emoções mais disfuncionais. E, consequentemente, os nossos comportamentos também disfuncionais. E, para alguns pacientes, também respostas fisiológicas, como sudorese, vômito, que é o caso dele, né, gente? Ele tem um estresse muito forte que leva esse paciente a vomitar bastante. Então, a gente observa que os pensamentos dele nessa cena são bem interessantes. Como ele tem uma visão extremamente distorcida sobre o que acontece com ele no presente, o que pode acontecer com ele em relação ao mundo, aí no caso com os amigos, e o que pode acontecer com ele no futuro. Então, isso é o que a gente pode considerar como muito importante no surgimento da terapia cognitiva, quando Beck vai instaurar essa ideia de tríade cognitiva, que é uma visão negativa, distorcida de si, do mundo e do futuro. Carlos vai falar um pouquinho sobre essa cena com vocês. Boa noite, pessoal. É o maior prazer de estar aqui, né, com vocês, a convite da professora Ana Elisa e do Psicoatualizando, para a gente falar um pouquinho do que a gente encontrou assim, de semelhanças que se aproximaram bastante da terapia cognitiva. Eu penso que eu já vi alguma semelhança desde que ele é abordado pelo colega que se fazia médico, né? Que ele já faz aquela recepção ali calorosa que nós chamamos de rapport, né? Ele já deixa ele à vontade, né? Sai daquela posição de que o médico está na frente e se senta do lado, ou se ele se sente um pouco acolhido, né? E fica à vontade e, de certa forma, de desenrolar todo o filme, a gente vai perceber que esse Bob, desde o início até o final, ele faz suporte terapêutico, que é muito importante, ajuda muito, né, o paciente a sair de uma situação de crise, né, ou de uma situação problema. Na terapia cognitivo-comportamental, que a gente pôde observar logo em seguida, depois com uma anamnese, né, que eu acredito que é o enfermeiro que está fazendo. Então, assim, é muito importante também, uma das primeiras coisas que a gente faz no consultório é descartar a condição clínica. Porque é uma adolescente, né, que chegou no hospital numa situação de que, por tentativa, né, de homicídio, de suicídio. Então, assim, a primeira questão que se deve levar em conta são, assim, se ele está sob efeito de alguma substância psicoativa,
né, se tem alguma doença mental, né, mas sendo um adolescente, não descartar nunca a condição hormonal, né, que a gente vai ver todo desenrolado do filme, que é isso que é bem gritante, né, durante todo o tempo. Então, assim, quais são as premissas da TCC para uma entrevista inicial, que não é uma só. Dependendo de como o paciente ele se comporta, pode levar até 5, 6 sessões para que a gente possa concluir uma entrevista inicial. E como a professora Anelisa falou, a gente precisa falar do problema, a gente precisa falar da queixa principal, né, que o paciente procura, que nem sempre, depois do desenrolar das sessões, é realmente o problema, de fato, que trouxe ele até lá. Né? Quando a gente vai fazendo a descoberta guiada, descobre-se que tem muitas outras questões, além daquela queixa principal, né? E além de que precisa, assim, imediatamente, fazer a relação terapêutica. Precisa se estabelecer, né, esse vínculo terapêutico para que o paciente ele realmente se sinta à vontade para estar ali na frente de uma pessoa desconhecida e falar de seus medos, de suas angústias, né, e ter a esperança. Então, com isso a gente já, no caso de um paciente, né, com diagnóstico, ou como no caso dele, não foi diagnosticado, mas com uma queixa de tentativa de suicídio, a primeira coisa a se fazer é realmente estabelecer a esperança, né, desse indivíduo, até que vá, né, durante as sessões, tentando entender o que realmente aconteceu, para que ele quisesse, né, ser negligenciado dessa forma, a ponto de tirar sua vida, né, desse desejo de morrer, de deixar de viver. Né? Então, gente, voltando um pouquinho para os pensamentos do Greg, que a gente está aqui tentando explicar para vocês como os pensamentos influenciam nessa emoção, nesse estresse. E nessa cena com a psiquiatra, ele vai falando, né, que ele tem, ele tem pensamentos de que se ele não entrar nessa escola do verão, que é tão famosa, que é tão badalada lá nos Estados Unidos, ele não vai se tornar uma pessoa passível de ser amada pelas meninas, ele não vai ter um emprego no futuro e ele não vai ter sucesso profissional. Então, isso nos remete a essa ideia da tríade cognitiva da depressão mesmo, que é uma visão negativa de si, né? Então, eu não sou uma pessoa interessante, e ele usa muito mesmo essa simbologia muito utilizada na TCC, que é se então, é uma condição. Então, se eu não passo pela escola, acho que é Gates, né? Alguma coisa Gates, do verão, então eu não sou inteligente. Se eu não passo pela escola Gates do verão, então eu não terei sucesso profissional. E se eu não passo pela escola Gates, eu não terei sucesso com as meninas. Então, a visão negativa de si, do presente, ou seja, do mundo e do futuro. Então, em casos de pacientes com ideação suicida, é importante que a gente possa observar essa desesperança. Como é que a gente pode confirmar que realmente o paciente está tendo ideias de desesperança? Através da aplicação de escalas, as escalas de Beck. Então, a gente tem primeiro uma escala de ansiedade, depois uma escala de depressão e uma escala de desesperança. Se a gente percebe que o sujeito realmente está muito desesperançoso, a gente vai aplicar uma quarta escala, que é a escala de suicídio. E aí é lógico que se essa tendência for confirmada, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o tipo de técnica diferente, que é o controle do suicídio e a prevenção do suicídio. Que aí já é uma outra abordagem diferente do que a gente utilizaria apenas se fosse um caso só de depressão sem ideação suicida. Então, essa cena com a psiquiatra revela bem os pensamentos dele e principalmente algumas causas que podem gerar depressão na adolescência. Então, conflito com os familiares, ele não se sente escutado por esse pai, ele é pressionado pelo pai. As funções, lógico que as questões relacionadas a hormônios, né, como Maria do Carmo já colocou, questões relacionadas a, lógico, típicas da adolescência, o crescimento, as mudanças corporais, que é observadas no corpo do adolescente, o estresse relacionado aos amigos, o bullying, o fato de ele se sentir estranho, baixa autoestima, falta de proteção na rede social, de apoio da rede social. Então, são vários elementos que ele vai demonstrando, que ele nem considera como tão graves, mas que ele vai apontando como fundamentais para a vida dele.
Então, tem uma outra cena que eu acho bem interessante, que demonstra bem essa crise no sistema familiar, que é quando a família fala da dificuldade de lidar com a adolescência. Eu vou passar aqui para a Ana Carolina, ela vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, gente, boa noite. A questão da família é muito importante na TCC. Para o paciente suicida, é extremamente importante, como elas falaram, da rede de apoio. A família é parte da rede de apoio. E na clínica, a gente utiliza muito da família. Na saúde mental também, a gente busca o apoio da família. E como vocês puderam ver no vídeo, o pai é uma pessoa distante de Greg e a mãe é uma pessoa mais próxima. Vocês conseguiram ver essa dinâmica familiar naquela parte que ele da internação, logo que a família chega para esse internado? Pois então, na TCC, a gente chama a família e a gente, com o paciente, a gente vai tentando entender como essa família está presente na vida dele, como é que ele vê essa família, o que cada membro representa para ele. Isso é fundamental, principalmente na questão do suicídio. Outro ponto importante é que hoje a questão dos limites está fugindo de muitos adolescentes, né? Os pais hoje não conseguem mais estabelecer o limite e muitas vezes eles confundem limite com amor. Eles não conseguem entender que dar limite é dar amor. Essa semana, principalmente, eu tive um caso desse que eu tive que chamar os pais, porque eles simplesmente são ausentes da vida do filho, ausentes completamente, e terminam suprindo essa ausência com bens materiais. Mas muitas vezes aquele filho não está precisando de bens materiais. E a gente tem que ficar bastante atento ao que esse sujeito traz na nossa clínica, né? Porque muitas vezes a gente precisa estar aliado com ele para trazer essa família de volta, né? Trazer a família para o lado dele. E isso é algo que tem que ter um olhar clínico. Outra questão também importante é a questão da comunicação. Como está sendo a comunicação desse pai com esse filho? A questão de proibir e permitir. Porque muitas vezes é confundida a questão do proibir e do permitir. E os pais entram nesse conflito. Tem a rebeldia da adolescência, existe. E muitas vezes eles não sabem como lidar com isso. E terminam ficando do outro lado, na questão da proibição, e sem entender qual é o significado que aquele filho tem, né? E o que aquele filho quer, o que ele espera. Muitas vezes isso não é perguntado. Isso é apenas omitido e proibido no meio familiar. Então, a família é algo extremamente importante e nós que trabalhamos na clínica precisamos estar atentos a isso, até para intervir nesse meio. Um outro aspecto importante em relação à família, gente, é a questão da psicoeducação. Para quem não conhece o termo, é você, de uma certa forma, esclarecer mesmo para os familiares sobre o que seja, por exemplo, a depressão, quais são os sintomas, quais são os critérios diagnósticos, o que pode ser esperado, né, em relação àquele paciente que tem aquele transtorno, quais as expectativas que a família deve criar e como lidar com aquele paciente. Essa psicoeducação, gente, também é feita com o próprio paciente, não só com o familiar, mas também com o próprio paciente, ou com pessoas cuidadoras. A gente não pode esquecer isso, né? Tem adolescentes que ainda hoje são... Hoje eu recebi um caso com uma menina de 15 anos, que mora praticamente sozinha com a mãe e a avó, mas ela é praticamente criada pela avó. E aí foi interessante porque a mãe falou assim, não, mas quem cuida dela sou eu. Quem vai vir quando precisar aqui sou eu. Eu perguntei, e a avó? Não, a avó é muito estressada, a avó é meio doidinha. A mãe falando sobre a mãe, né, que é a avó da menina. Eu falei, mas é importante que ela também possa estar junto. É importante, não importa quais são as características daquele familiar. E a mãe sai para trabalhar, quem fica com a menina é a avó. Aí eu perguntei sobre o pai. O pai mora muito longe, viaja muito, ele não vai vir aqui nunca. Nunca? Aí ela falou assim, mas só se avisar com muita antecedência. Mas a gente pode fazer com muita antecedência. A gente pode tentar combinar com muita antecedência. É importante ouvir o pai também. Então, são aspectos que são bem, bem importantes. Uma outra coisa, gente, que eu queria iniciar, que talvez também tenham percebido, é a relação com o Bob, né?
como é interessante essa relação e como eles terminam demonstrando para a gente aspectos muito utilizados técnicas utilizadas na TCC, como role-playing, que é simular uma situação de estresse, em que você tem muito medo, por exemplo, medo de se relacionar com as meninas. E aí o Bob treina ele para falar com as meninas. Como é que a gente faz isso no consultório? Assim mesmo. Eu posso ser a namorada e o paciente pode ser, né, o namorado. Um pode ser o pai e outro pode ser a mãe. E a gente pode, inclusive, por exemplo, se não for um caso de depressão, mas for um caso de fobia. Fobia de injeção, que é muito comum, de sangue, fobia de shopping, de elevador, de avião. Como é que a gente faz esse tratamento? A gente começa com visualização imaginária. Como se a pessoa estivesse criando aquelas situações na mente. Depois a gente vai para figuras, né, para filmes, para imagens de revista, até aproximando aquela pessoa da realidade. É lógico que no caso de fobia de avião a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque não é tão barato assim para a gente estar viajando de avião. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas Fátima Bernardes, por exemplo, tem fobia, né, de viajar de avião. Ela já fez terapia cognitivo-comportamental. Na época que ela começou a ser convocada para a Copa do Mundo, os homens aí podem ajudar, sem ser essa Copa, acho que 2 atrás, acho que, se eu não me engano. E ela relata que realmente ela já deu muitos problemas para a família pelo fato dela não viajar de avião. Já causou muitos problemas. Hoje ela viaja, mas ainda tem um pouco de medo, mas ela superou bastante com a terapia. Mas é lógico que para ela pagar a viagem de avião é mais fácil, para o terapeuta. O terapeuta tem que ir junto. E é assim que a gente trabalha também em casos, por exemplo, depressão em que o paciente tem uma dificuldade muito grande de expressão, um medo muito grande de falar em público. Então, a gente vai simular também essas situações dentro do consultório com o paciente. E aí, se a gente precisar, por exemplo, fazer algumas intervenções no shopping, por exemplo, e o paciente e o terapeuta não pode ir, o psicólogo não pode ir, quem é uma outra pessoa que pode substituir o terapeuta? Será que existe essa pessoa? Quem quer arriscar? Quem trabalha com que está estagiando aí, Sueli, com saúde mental, João. Como é o nome do profissional que acompanha o paciente em situações? AT, mais alto sul. Fale aí. O acompanhante terapêutico. Você pode ter um colega, então eu sou a terapeuta de fulano, de João, por exemplo, e Maria do Carmo é minha coterapeuta. Então, quando eu precisar desse tipo de intervenção em loco, por exemplo, paciente que tem medo de elevador, então você precisa ter um elevador para poder fazer a exposição. Então, eu ligo para a Maria do Carmo e combino com ela que ela vai fazer a exposição com o paciente. Ela vai ser acompanhante terapêutica. Então, isso também é bem interessante da TCC. A gente observa na relação do Bob com o Greg quanto que eles conseguem fazer uma boa parceria. E tem uma outra cena também que é o contrário, que é o próprio paciente, o Greg, que faz, né, a exposição com o Bob em caso da entrevista que ele vai ter. Faz a simulação e uma coisa muito interessante, gente, que às vezes os terapeutas esquecem de fazer, que é chamar a atenção do paciente para os aspectos positivos que ele tem. Isso é muito importante. Que a gente possa chamar a atenção para os aspectos positivos. E ele fica tentando achar o aspecto positivo até que ele vai até o último momento. Ele usa também uma técnica muito conhecida na TCC, que é o questionamento socrático, que é você fazendo perguntas. Por exemplo, se você falar, eu não sou um bom amigo, eu não sou um bom colega. O que é ser um bom amigo? Defina o que é ser um bom amigo. E o que é ser um bom amigo, o que é ser um mau amigo? Então, o filme parece que foi todo mesmo baseado, pensado em termos de terapia cognitiva. Então, vou passar aqui para as meninas para falarem mais um pouquinho. A gente está tentando guiar aqui um pouco, perder o rumo das cenas. Mas tem uma outra coisa bacana também, que eu vou pedir que elas falem, que é sobre a questão do bullying. Como é difícil, às vezes, encarar o preconceito. Então, às vezes, os adolescentes têm esse medo, têm que esconder que sofrem. E não só o adolescente, né, gente? Eu acho que o adulto também ainda passa por isso. Existe muito preconceito em relação à depressão. Hoje em dia está até um pouco mais banal a depressão. Todo mundo fala, eu estou deprê, né? Eu estou meio para baixo.
Isso já ficou um pouco vulgarizado. A gente não sabe exatamente, aliás, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é um quadro sério de depressão. Não é verdade, gente? Então, eu vou passar aqui para as meninas para falarem um pouco como isso é sentido pelo personagem. Só para ressaltar, professora, assim, o que é muito importante falar que essa técnica de exposição é uma técnica muito delicada e requer do terapeuta muita habilidade. Né? Primeiro, ele precisa ter um conhecimento do coping do paciente, né, para saber o quanto que ele é capaz de suportar, né, e a habilidade dele também em fazer essa exposição, porque pode ser desastroso, né, se ele não tiver esse manejo. Então, a gente deve começar do estímulo menos ansiogênico até o mais ansiogênico. Então, se a pessoa tem realmente fobia de avião, a gente no dia seguinte já ir entrar com ela no avião, realmente pode ser desastroso, né? Então, é o cuidado que a gente deve tomar com essa técnica, que deve ter muita habilidade mesmo, e já tem estabelecido essa confiança com o paciente para poder fazer. Né? E quanto ao bullying, a gente observa que está acontecendo muito hoje, assim, ou pelo menos está visível hoje na mídia, que a gente pensa que isso já pode ter acontecido. E ele pode ser um pressuposto da depressão, porque a criança ou adolescente, que geralmente é mais recorrente, eles sofrem esse evento, não falam geralmente em casa, né, porque o evento geralmente ele é de agressão física, psicológica, emocional, então ele vai somatizando, né, e isso pode ser o pressuposto da depressão. De repente, quando a gente vai realmente investigar quando é que aconteceu, quando é que começou o isolamento, geralmente é o que mais acontece, eles se isolam, deixam de ir para a escola e realmente piora o quadro. E quando a gente vai identificar também no teste de depressão, aparece lá esses como principais sintomas da depressão, que é o isolamento, como ele mostrou ali, a questão de maior ansiedade, ele tem um vômito, mas tem distúrbio alimentar, muitas vezes o adolescente ou o indivíduo adulto, né, ele tem sobrepeso, ou ele tem perda de peso, dorme demais, né, ou tem insônia. Então, assim, são os extremos, além de irritabilidade, principalmente o indivíduo adulto que à noite não consegue dormir e de manhã tem que trabalhar, então já vem a irritabilidade. Então, assim, é um ciclo que, se a gente não trata de início, vai criando comorbidades e fica muito mais difícil de ser tratado. Aliada a essa questão do bullying que elas trouxeram, né, tem a questão que apareceu duas vezes no filme, do medo que ele tinha dos amigos descobrirem. Por quê? O grupo, nesse período da adolescência, é algo extremamente importante para eles, é algo de muito valor. Se aquele meu amigo fala uma coisa, eu tenho que ir a favor daquela coisa, porque se eu for contra aquilo, eu estou indo contra o grupo. E o grupo é a essência para eles, né? Então, assim, um amigo descobrir, isso pode ser algo de preconceito, algo do bullying, e ele pode ficar isolado na escola em virtude de ter descoberto essa depressão. Então, tudo isso é bem delicado na adolescência. Muitas vezes, o bullying pode surgir em virtude de uma questão dessa. A gente acha que é algo, só uma depressão, é uma doença normal. É uma doença normal, mas tem todos esses preconceitos por trás. E muitas vezes a gente não sabe quem está recebendo essa notícia. Uma vez eu atendi uma adolescente que ela, inclusive, uma das condições para ela ir para o atendimento é que ela não encontrasse com o próximo paciente. Porque o próximo paciente poderia ser a mãe do coleguinha, poderia ser o próprio coleguinha. Então, assim, de início, isso foi o que a gente levou para que ela pegasse a terapia. Porque ela já não estava mais indo para a escola, ela já não estava mais saindo de casa. Então, a gente começou assim. Ela me pagava 2 sessões e saía de lá 1 hora antes. Porque ela não queria, de forma nenhuma, encontrar com o próximo paciente. Aos poucos, a gente foi conseguindo e hoje ela já encontra com o próximo paciente. Mas, para o adolescente, isso é muito difícil. Muito difícil até encontrar no próprio prédio. O que você está fazendo aqui? Vim para a psicóloga. Para uns, principalmente para nós que fazemos e estudamos psicologia, somos psicólogos, é fácil dizer isso.
Mas para quem não é da área, é muito difícil, principalmente o adolescente, porque o adolescente é perverso, né? Termina fazendo brincadeirinhas, tem a questão do estereótipo, quem vai para o psicólogo é louco, ainda existe isso muito, inclusive nos pais, que terminam passando com os adolescentes, e que muitas vezes só chegam no extremo, porque realmente já não conseguem dar conta. Então, essa questão da vergonha é algo muito forte, e que devemos ter cuidado, para ver até onde isso vai chegar. Dando continuidade, gente, eu queria falar com vocês duas coisas. Uma é em relação ao comportamento da Noelle. Não sei se vocês prestaram atenção ao braço dela. Tem uma cena que aparece os cortes. Também pode ser considerado, a gente não sabe o diagnóstico da Noelle, em momento nenhum passa para a gente. A gente sabe que tem um transtorno borderline, por exemplo, o paciente tem muita ideação suicida também, e um dos comportamentos é a raiva. E a raiva leva muitas vezes à automutilação. Então, os pacientes, eles se autopunem, né? Eles se sentem muito culpados por qualquer evento estressor. E eles terminam perdendo um pouco do controle. Então, aquela cena demonstra, né, que é uma atitude, que é um sintoma também muito do adolescente. Que é bem bacana de a gente poder estar avaliando. E uma das coisas que provoca, talvez, podem vir a provocar esse excesso de raiva, é aquela coisa da explosão, né? Que o Greg fala, acho que na segunda entrevista, que ele ficou com muito medo da explosão do Bob, e ele teria medo também de passar por essa situação. E o que poderia fazer com que um adolescente explodisse? O excesso de estresse, lógico, esse estresse termina às vezes provocando isso, e uma dificuldade com um tema que eu gosto muito de trabalhar, que se chama assertividade. Eu acho que durante todo o filme ele demonstra o medo de falar o que ele pensa e sente para os pais, principalmente para o pai. Então ele consegue falar, logo no começo da cena, que o pai só fala coisas erradas. Então ele vomita quando o pai cobra logo que ele faça inscrição para essa escola de verão. E em várias outras cenas ele fala que ele não quer se inscrever. Ou, aliás, ele demonstra uma insegurança. E a dificuldade de ser assertivo, gente, leva as pessoas para outros dois extremos. Ou ela é muito passiva, que terminou sendo um pouco o papel dele, e, por outro lado, a pessoa pode se tornar agressiva. Mas a gente sabe que também, quando a gente está no papel muito passivo e vai acumulando todo o estresse baseado nessa passividade, você vai o quê? Enchendo o saco. Na verdade, gente, não é essa metáfora que a gente faz? Mas você vai enchendo o saco. Só que uma hora você explode. E aí você se torna o quê? Raivoso, agressivo, violento, que pode ser configurado como uma crise de raiva. Que talvez tenha sido um pouco o que aconteceu com o Bob. Raiva dele mesmo, né? Raiva da situação. Que todos nós podemos passar. O semestre passado, acho que no semestre não, ano passado, aquele evento que Patrícia faz de emoção e... Como é, gente? Motivação e emoção. Teve uma equipe que apresentou o transtorno do cutting, que é essa automutilação mesmo. São os jovens se cortando. Inclusive, foi muito bacana o trabalho. Muitas cenas de adolescentes com os pulsos cortados. E a gente vê outras automutilações também mais fortes, mais agressivas, com parte o adolescente chega a cortar as partes íntimas, se agredir. Então, eu tive uma paciente adolescente também, que ela pega tudo que ela pegava de pesado, ela jogava na cabeça dela, ela batia a cabeça na parede, ela criava uma força tão grande que ela conseguia bater nos pais. E ninguém conseguia, uma pessoa que segurava ela sozinha. Então, eu acho que esse tema também que foi abordado do filme também é bem bacana, porque ele fala desse medo de explodir. Que ele tenta amenizar, talvez o que ajude ele não explodir é o quê, gente? Como é que ele coloca tudo para fora? Vomitando. É uma saída. Para o estresse dele é o quê? Vomitar. Não entra a comida. Está precisando o quê, gente? Sair. Já que não sai pela boca, não sai as palavras, não sai o sentimento, sai a comida. Então, como se ele já estivesse com o saco bem cheio mesmo. Então, tem que colocar alguma coisa para fora. Então, acho que a outra cena bem marcante é essa. E eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho agora de como ele começou a se tornar mais assertivo, a se descobrir através da arte-terapia, que é uma outra abordagem que eu adoro. Como a arte ajuda a ressignificar, a simbolizar uma série de crenças
crenças extremamente distorcidas, distorções cognitivas, e ele consegue, né, ressignificando essa experiência dele. Então, um dom para desenhar, um dom para cantar. E eu acho que as meninas podem falar um pouquinho, qualquer uma das duas, né, um pouco sobre essa relação dele com a Noela e como ele consegue, e com a ajuda do Bob, né, consegue se tornar um pouco mais assertivo, mais seguro do que ele quer e do que ele não quer, principalmente. Assim, um dos objetivos principais da TCC é identificar as crenças disfuncionais, né? São aqueles que vêm através dos pensamentos distorcidos que realmente mobiliza o indivíduo. Então, caracterizado, tem 3 crenças disfuncionais ou crenças negativas, que são elas de desamor, de desamparo e desvapor. Durante todo o filme, a gente consegue identificar as 3 nele, né? Mas aqui assim, ficou mais visível quando ele mostra um comportamento assertivo, na hora que ele é compelido a mostrar, né, que ele tem algum valor. Porque quando ele chega logo no hospital, ele tem aquele discurso de negatividade, mas quando ele chega na terapia ocupacional e que ele é quase que obrigado a fazer, né, alguma atividade, todo o pessoal descobre nele aquele talento imenso de desenhar, né, daquela forma, né, em uma imagem tridimensionais. E depois, logo em seguida, né, na arte-terapia e na musicoterapia, ele se mostra, né, um exímio cantor de rock, que é o momento realmente mais divertido do filme. Então, a gente precisa realmente despertar nesse indivíduo que ele sim, ele tem valor. Então, é disso que a professora Annelisa falou o tempo todo, que a gente precisa ressaltar esse ponto positivo. Que mesmo ele passando por alguma dificuldade, algum problema sério, né, ele tem pontos que a gente precisa identificar, que isso é que vai ajudar, de fato, na terapia. E na terapia a gente sempre deve usar exemplo do próprio paciente. Não adianta a gente nunca comparar ele com um irmão, né, que ele já chegou lá no hospital falando que a irmã era muito estudiosa, né, então ele já se via, naquele momento ali, como desvalorizado. E imaginava nas imagens mentais dele, aparecia que todos os colegas tinham entrado naquele curso por algum mérito, e ele não. Mas quando ele realmente deixa cair essa barreira e conversa com os colegas, ele vai perceber que todos eram igual a eles. Os colegas que ele entendia como se fossem gênios, para lá ter conseguido aquele vaga naquele curso, são adolescentes como ele, né, que tem realmente um valor, mas tem dificuldades também, e ele não precisava estar naquele lugar supervalorizando, né, o outro, né, e se depreciando. Voltando um pouco para a questão da assertividade, que a Annelisa falou um pouco no início, né, e a gente retratando ele no filme, a gente pode ver naquela cena de amor de Noeli, no final do filme, onde ele fala que ele não fará prova de gays. No início do filme, ele não é nada assertivo. E ele tem esse jogo durante todo o processo, até chegar a essa parte final, onde ele é muito assertivo, né? Ele consegue dizer o que ele quer, o que ele não quer, por que ele não quer. E isso é algo muito positivo e que muitas vezes, na clínica, a gente percebe que o paciente falha na questão da assertividade. E é muito importante fazer o treino de assertividade. Puxando um pouco pelo que Maria do Carmo falou, fazer o treino de assertividade com as atividades do cotidiano dele. Se a gente começar a treinar no consultório e depois partir para a prática, né, como uma tarefinha de casa que tem na TCC, isso é muito importante e ajuda ele a resolver muitas questões e conflitos em diversas áreas da vida dele que muitas vezes estão sendo impedidas por causa da questão da assertividade. Então, no filme, algo muito importante que eu achei com relação a essa questão da assertividade é esse jogo do início ao final. No início ele não é nada assertivo, ele é uma pessoa, inclusive, muito passiva, e chega ao final do filme conseguindo ser uma pessoa assertiva, né? Conseguindo praticar essa assertividade naquela cena final com Noeli, né? Bom, gente, a gente vai abrir para as perguntas, né? Ver se alguns de vocês gostariam de fazer perguntas, mas eu queria só finalizar trazendo uma questão importante que ainda não foi abordada, que é a questão do uso da medicação. Vocês viram desde o começo a pergunta, né, lógico, no hospital, sobre o uso da medicação.
E ele fala que ele parou a medicação porque ele achava que estava melhor. Isso é muito comum no consultório, não só com adolescentes, mas com os adultos também. E outros livros, inclusive, não só livros técnicos, mas livros também em que são abordadas histórias de pessoas com transtornos, com sofrimento psíquico, a gente vai observar que é muito comum as pessoas tentarem parar a medicação. Isso tem dois aspectos. Uma do boicote, né, que é uma tentativa inconsciente de não melhorar, porque muitas vezes a doença tem um ganho secundário. E uma outra tentativa, gente, é de testar a medicação mesmo. Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu não estou bom? Muito atrelado também ao preconceito de usar a medicação, porque existe muito má informação em relação às medicações. A maioria dos pacientes, por exemplo, pensam que o antidepressivo causa dependência. Não causa. O que causa dependências é o Rivotril da vida, né? E etc. Então, a gente precisa saber esclarecer isso também. Faz parte da profissão de psicologia também. Ah, mas eu não sou médica, eu não tenho que saber de nada sobre medicação. Tem que saber o mínimo. Um paciente chega falando que está tomando uma substância, você não sabe para que lado vai. Não é bem assim. A gente precisa conhecer o mínimo. Até para poder saber entender se há uma interação medicamentosa. Por exemplo, se o paciente tem hipertireoidismo, ele pode ter depressão, gente, por causa disso? Pode. Se ele passou por uma lesão, né, de qualquer ordem, ele pode ter uma depressão? Pode. Se ele está com câncer, ele pode ter depressão? Pode. Então, às vezes, o paciente nem relata que está doente, mas se ele fala de uma medicação para você e você sabe para que serve aquela medicação, você vai fazer uma associação de imediato. Então, é bem importante que vocês também cuidem de estudar o tema do professor Fábio. Isso é bem importante para vocês. E o que mais, gente? Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para nós três. Eu queria pelo menos 2 perguntas. Pelo menos. Vamos lá, gente? Vera não, desculpa. Me lembre seu nome. Ana. Você acabou de falar do remédio e a médica perguntou, você estava tomando remédio, você parou? Ele disse, parei, ela disse. Então, sinal que ele estava fazendo efeito. Né? Então, como você disse, ele está se boicotando. Quando ele parou o remédio, né, ele fez isso. Eu gostaria de saber assim, naquela parte do Bob, ele já tinha toda a certeza que ele estava bom, mas ele ainda continuava com um medo muito grande de sair. Tanto que na entrevista ele deu errado. Né? Nesse caso, quando está assim, o terapeuta, né, o psicólogo, ele não dá para notar antes que ele está com esse medo todo? Você está falando medo de ter alta? Eu não sei se eu entendi direito. Medo de ter alta. Olha só, gente. Para quem passa, no caso do Bob, por 6 tentativas, não foi isso, gente? 6 tentativas de suicídio, deve ser um pouco ansiogênico pensar que você vai voltar para a vida normal. Porque é a vida normal, entre aspas, que provoca. E ele usa uma metáfora muito interessante, que ele fala que lá na clínica ele está de férias. É lá que ele não tem estresse, é lá que ele não tem ninguém cobrando, a esposa cobrando, que ele vai dizer que é contadora dele, né? Eu achei bem interessante. Porque contador é que cobra, né? Que precisa botar números e acertar tudo direitinho, fazer contas, né? Todas fechadinhas. E ele chama a esposa de contadora. Então, ficar muitas vezes dentro de uma clínica é muito mais sadio do que sair para a vida. Encarar a vida para quem passou por 6 tentativas de suicídio deve ser bastante ansiogênico. Então, realmente causa medo. E me parece que a história do Bob não ficou tão clara, mas me parece que tem uma questão, uma dificuldade mesmo de interação, né, com a vida, no caso dele, do Bob. E eu acho que o adolescente saiu mais forte também, gente, porque é típico da adolescência ser mais destemido, né, ser mais corajoso, ser mais proativo. Ele saiu bem encantado também com as mudanças que ele fez, que ele conquistou dentro do hospital. Então, mas isso são fases também, né, gente? Não significa que um paciente desse tipo, como o Greg, não possa ter uma outra crise de depressão.
Então, é outra coisa que às vezes dificulta o uso da medicação, porque o paciente acha que vai tomar ali e que nunca mais vai ter problema. Então, precisa fazer o desmame direitinho, precisa cuidar, continuar com o processo terapêutico. Não é parar a terapia, acabou a crise, acabou a depressão, acabou a terapia, acabou o remédio. Não funciona assim. Com certeza. Dificilmente você vai ter só um episódio depressivo. É muito difícil. Então, as recaídas são previsíveis, e o uso da medicação também, né? E às vezes até por mais tempo. Uma pessoa que tem realmente, que sofre de depressão, que não teve um episódio isolado de depressão, ela pode ser que ela precise por muito tempo da medicação. Principalmente um paciente com ideação suicida. Às vezes com o uso de estabilizador de humor, às vezes com o uso de antipsicótico, com a depressão mais psicótica. Então, os quadros podem ser mais graves. O que mais, gente? Mais perguntas? Estou aqui porque eu queria me matar, ou eles escondem com continuidade do tratamento para ver o que é isso que ele queria? Olha, gente, eu estava esse fim de semana preparando uma aula sobre transtorno bipolar, e interessante porque a gente tem aquela ideia, eu botei inclusive uma questão, isso é um curso de pós-graduação, tá, gente? Aqui da faculdade não. Eu botei uma questão assim, justamente sobre transtorno bipolar, falando isso. Pacientes com transtorno bipolar falam que vão se matar, verdadeiro ou falso? Eles falam em suicídio, eles falam que querem morrer, ou eles fazem por escondido? Tem as duas possibilidades, mas no geral as pessoas falam. Elas falam. O comportamento muda muito, elas começam a lembrar de coisas do passado, elas falam da vontade de morrer, sim. Isso e dizer que o paciente que fala não se mata, se mata. Se mata sim. Então, tem vários casos que eu poderia estar contando para vocês de episódios desse tipo. Então, o paciente fala, ele muda o comportamento, ele demonstra desesperança. Então, tem algumas características que são bem comuns no quadro de suicídio. E falar sobre morrer é uma delas. Não significa que a pessoa queira morrer. Às vezes ela quer só o quê, gente? Que o sofrimento pare. Às vezes ela não quer morrer, ela quer apenas que o sofrimento vá embora. Porque só quem já teve, gente, por exemplo, uma crise de pânico, que é uma sensação iminente de morte, só quem tem um registro disso é que pode fazer algum tipo de análise, porque é muito difícil. Aquela sensação, inclusive o pânico é muitas vezes configurado, ou seja, o transtorno de pânico, porque a pessoa passa a ter medo de ter a crise. Então, o que configura realmente o pânico é o medo da crise de pânico. Então, não dá para a gente julgar aquelas velhas frases, né? Vai trabalhar, depressão é coisa de rico. Gente, não é assim. E nós, psicólogos, não podemos fazer isso, né? Depressão é coisa séria. É a doença mais incapacitante que existe. Em termos de suicídio, só quem realmente tem um número maior de suicídios, gente, em caso de suicídio, é o transtorno bipolar. Mas depressão também tem um índice muito alto. Inclusive, eu li algumas matérias recentemente sobre tentativa de suicídio de crianças. Eu não atendo crianças, então eu não estudo muito sobre essa área infantil, mas já tem relatos, sim, de tentativa de suicídio de crianças. Então, uma situação, é um caso de saúde pública. É algo que a gente precisa estar prestando atenção, sim. Perdendo o medo de falar do assunto, de perguntar sobre o assunto, de procurar ajuda. A gente trata o médico como qualquer outro. Mas as pessoas se escondem, sim. Vão para o psiquiatra escondido. Quem mais quer fazer perguntas? Oi, boa noite. Boa noite. Elaine. Eu gostaria de saber o que fez o Croneg ser admitido na clínica. Quais são os critérios que normalmente são usados para que o paciente assim se apresente e seja admitido assim na clínica para internação? Olha só, é aquela realidade que não é da gente, né, gente? Ali nos Estados Unidos, eu não sei nem explicar para vocês se o paciente chega assim, menor de idade, na clínica, vir me internar e é internado. Eu acredito que não, né? Mas aqui, o que a gente vê, que normalmente os pacientes eles têm uma resistência muito grande para serem internados. Precisa de autorização de um familiar, se ele estiver em crise.
Então, se ele é casado, a esposa precisa autorizar a internação. Se ele vai por livre e espontânea vontade, né, melhor. Mas, inclusive, tem algumas clínicas que não aceitam o paciente se ele não for, por exemplo, aquela que tem na Estrada do Coco, gente, Vila Serena. O paciente só pode fazer um tratamento ali de dependência química, por exemplo, se ele for por livre e espontânea vontade. Agora, estou acompanhando o caso de uma irmã de um paciente meu. Primeiro, ela foi para Bom Viver, inclusive alguns alunos aqui da faculdade estão estagiando lá, tá Bom Viver. Ela ficou mais ou menos 1 ano, mas ela veio dopada do interior. As coisas são mais fáceis no interior, né? Que a gente chama isso de quê? De contenção, né, gente? Então, ele conseguiu uma enfermeira que desse uma injeção nela, pegasse a força, que é uma coisa que a gente nem faz, mas hoje, antes era com camisa de força, agora é com queijo, com injeção, né, gente? Então, mas é doloroso, é muito doloroso. Mas, para internar, se for particular, é dinheiro, é pagar. E ter realmente, né, gente, está em surtos, está causando dificuldades de interação na vida pessoal, risco para si próprio e para os outros. É uma pergunta que ele faz no começo, acho que é a médica que faz, né? Se ela, não, acho que é a enfermeira, se ele está causando risco para si próprio. É o risco de se matar. Então, agora é um processo doloroso para a família inteira a internação. Então, se evita ao máximo. Mas, às vezes, precisa ter uma crise bem séria para que a família também crie consciência e busque ajuda. O que mais? Boa noite, Ana Márcia. Respondeu mais ou menos o que eu ia perguntar, porque, na verdade, no início, quando ele pede ajuda, o médico vai liberar ele dizendo que ali tinha pessoas mais doentes que ele. E ele pede, pelo amor de Deus, que ajude a ele, porque ele estava precisando. E quando a mãe chega, a chamada dos médicos, ela diz que havia lugar dele, que ele tinha que ficar ali porque ela já tinha tentado. Na verdade, a pergunta é se os pais sabem que o filho está com problema, mas de uma certa forma estava negligenciando, porque se tivesse tomado atitude antes, talvez ele não chegasse ao ponto de tentar de novo se matar, ou tentar se matar. Você vê, ele disse que não chegou nem ao viaduto, que foi logo direto pedir ajuda. Se a gente que está de fora e percebe, por exemplo, quem trabalha em escolas, assim, percebe que a criança tem essa linha de suicida, o pai vê isso, mas não toma atitude. Qual a postura? Eu não estou nem falando como estudante de psicologia ou como psicólogo, estou falando como cidadão. Você percebe que a criança, que o adolescente tem uma linha suicida, mas que o pai está negligenciando esse fato, está se fazendo de conta que não está percebendo. Porque ele dá uma iniciativa. Se você trabalhasse na escola, é isso? Eu trabalho em escola. Na verdade, o que a gente precisa dar apoio dos pais. Mas isso é uma guerra. Para quem já fez estágio aqui em psicologia escolar, a gente chama de guerra por quê? Porque os pais empurram para a escola empurra para os pais. E agora também para a clínica psiquiátrica, né, que vocês viram no filme. Então, tem um médico que vai resolver o problema dos meus filhos, o problema é que eu não estou dando conta. Mas como deve ser a conduta da escola se existe um risco de suicídio? É comprometimento da família. A família tem que ser chamada e tem que ser responsabilizada. Dentro de uma clínica, eu não sei as leis da escola, eu não trabalho muito eu tenho poucos adolescentes em casos graves também não. Eu posso falar da conduta da clínica. Eu dificilmente, Mari vai poder falar ali, tá? Que trabalha em escola também. Pode vir para cá, Mariana, ajudar. É importante, gente, a contribuição de quem trabalha em escola. Mas só um minutinho, tá, Mari? Só para concluir aqui a parte da clínica. Eu não trabalho sob hipótese nenhuma para ficar sozinha diante de um quadro grave. Uma família precisa estar responsabilizada. Eu normalmente tenho um psiquiatra como parceiro. Então, não dá para você trabalhar sozinha numa situação dessa. Então, eu realmente boto a família para se implicar no processo. Eu tenho um caso que eu já tenho há 3 anos, bem grave, mas a menina já chegou para mim sendo maior de idade, embora com comportamentos de adolescente. Chamei os pais várias vezes, os pais moram no interior, nunca vieram, essa menina teve crise de pânico gravíssima, nunca acompanharam a filha com 19 anos a psiquiatra, ela vai sozinha. Eu já desisti desse caso, já entreguei porque também tinha dificuldade de pagar, não porque não tinham dinheiro, mas porque não queriam pagar. Mas depois ela começou a me ligar pedindo, e eu me senti eticamente
comprometida com o caso dela e quis realmente voltar a atendê-la. E voltei a atendê-la agora recentemente. Mas eu tenho agora apoio da psiquiatra, já melhorou um pouquinho. Então, a psiquiatra é super parceira e não deixa ela sozinha, eu também não. Então, de uma certa forma, gente, é como se eu dissesse assim a vocês, eu já desisti dos pais dela. Né? Porque eles realmente não se comprometem. Agora, se ela tentar o suicídio, ou se ela tivesse um risco maior de suicídio, eu chamaria os pais e diria que não atenderia mais. E avisaria. E avisaria eles. Dá um microfone para ela, gente. A senhora falou antes sobre crianças tentando suicídio. Tem alguns quadros lá, alguns casos assim, de crianças que estão com depressão e já tentaram, tomando remédio de errado, vendendo de errado. E uma das crianças burlou a segurança da escola e foi para a parte mais alta e tentou se jogar. E foi chamado os pais na escola e eles não compareceram. A escola acionou o conselho tutelar porque ficou muito abalou toda a escola. E uma semana depois a criança foi sozinha, os pais não compareceram, voltou ao normal e fica sempre todo mundo muito na vigia deles. Estão tentando fazer o que pode. A verdade é essa, né? Exatamente. Então, é por isso que eu dou essa pergunta. Então, na verdade, tem vários casos e a gente fica, às vezes, sem poder interferir diretamente, como a senhora falou. Tem que ter a presença dos pais e a gente fica de mãos atadas. Eu tive uma experiência também que foi muito marcante quando estagiária. Eu fazia um trabalho na escola e aí, quando souberam que eu era psicóloga, pediram para eu conversar com um aluno que devia ter, na época, uns 14 anos. E eu fui tentar ouvir um pouquinho e ele disse, eu não queria falar nada. Mas aí quando ele viu, talvez eu já era terapeuta nessa época, não era psicóloga, mas era terapeuta, eu acho que uma abordagem assim, um pouco mais familiar, mais próxima, mais calorosa, ele resolveu contar a história dele para mim. Ele estava assim, muito perto de ser expulso da escola, por mau comportamento. A última dele tinha sido jogar uma bomba dentro do banheiro, quase explode o banheiro todo. Né? E ele veio me contar a história dele, que foi o seguinte, o pai dele foi assassinado no bairro, e ele era o único filho homem, ele tinha sido designado pelo resto dos amigos da família de ser o justiceiro. Então, ele estava sendo treinado pelos amigos do pai para matar o assassino do pai. Então, isso é extremamente estressante. Nunca ninguém na escola, nem o coordenador, o professor, ninguém sabia dessa história. Aí, o que você faz com isso? Essa é uma grande pergunta, né? Que intervenção você vai fazer numa situação dessa? Eu passei para a coordenadora, para a diretora da escola, que era mãe de uma amiga minha, ela ficou surpresa, ela disse que nunca tinha ouvido falar dessa história. E eu pedi para ele fazer um desenho. Ele fez um desenho de uma arma, né? Muito sangue, né? Aqueles rabiscos vermelhos. E ele parou a chorar, não parava de chorar. Eu fiquei na revolta, porque eu não tinha ideia de que aquilo estava acontecendo. E aí a diretora da escola veio e conversou bastante com ele. Mas eu não sei que conduta foi tomada, assim. O que aconteceu com essa criança? Né? E pelos relatos de alguns professores, as coisas eram bem graves. Né? Agora eu queria escutar um pouquinho o Mari lá atrás, que tem experiência com crianças. Boa noite, sou Mariana. Eu já tive um caso assim, que a mãe estava com depressão e ela estava com a criança de 5 anos. E a escola, quando a escola tomou conhecimento disso, o irmão da mãe, ela pegou a criança maior, de 14 anos, para cuidar e deixou a criança de menor na posse da mãe. Só que a mãe estava com depressão. E aí a escola pôde chamar os familiares e notificar. Caso os familiares não tomassem posição, tirassem a criança do lar, do convívio da mãe, até a mãe ficar em estado melhor, que pudesse tomar conta, ela ia acionar o conselho tutelar. Então, foi a posição que a escola teve de, se a família não tomasse, os parentes não tomassem conta da criança, ela iria acionar o conselho tutelar. Então, tanto na escola pública quanto na escola particular, uma das leis que ampara, que está
diretrizes e bases que a escola ela pode estar acionando o conselho tutelar. Então, chamando a família, convocando a família, se a família não comparecer, depois de 3 chamadas, 3 convocações, a escola ela pode estar acionando o conselho tutelar. E também tem o CRAS e o CREAS que pode estar dando apoio, que tem o psicólogo, tem o psicopedagogo, que pode estar dando apoio à família, às pessoas de baixa renda. Então, ou as pessoas que têm uma aquisição maior, vai para um psicólogo particular, e as que não têm, vai ter apoio nesses órgãos públicos. É o que eu posso ajudar. Agora, Maria do Carmo está querendo falar um pouquinho, mas eu queria só chamar a atenção para o seguinte, essa questão também das escolas chamarem os psicólogos. Eu tenho acompanhado um pouquinho até a educação dos meus sobrinhos, que de vez em quando eles fazem convidam alguns psicólogos, e para fazerem realmente palestras, educar os pais e até orientar os pais em relação aos comportamentos infantis ou de adolescente. Eu percebo, gente, de qualquer forma, ainda um despreparo muito grande ainda também das escolas, porque é difícil, são muitos desafios. Eu não sei se despreparo seria a palavra certa, mas insegurança também, de todos os lados. Então, o que eu vejo é que o trabalho precisa cada dia mais ser multidisciplinar. Então, a escola, junto com os pais, junto com os profissionais de saúde, acho que é todo mundo trabalhando junto para tentar, pelo menos, amenizar os quadros mais graves. Boa noite a todos, meu nome é Maísa. O que eu mais achei interessante da fala da professora foi a questão do banalizado, que o termo depressão tem sido banalizado por muitos. Eu trabalho com adolescentes, e o que a gente vê mais de acordo da depressão na adolescência é que muitos até chegam a se lá, só que os dizem manha. Então, não é manha, ele não está com depressão, é manha, é birra. Então, a gente vê que é sempre analisado pelos pais. Então, que são situações de risco, mas mesmo assim eles não levam em consideração e dizem que é manha do adolescente. Então, trabalhando com adolescentes, eu vejo muito essas características de adolescente no momento que a gente está ali no culto, da crise, sair e mostrar justamente a mutilação, a colocar a mão na cabeça e dizer que está, sabe, uma dor insuportável e gritar. Então, a gente, quando chama os pais para poder verificar o que está acontecendo, ela toma medicamento, ela fica dopada, mas ela não quer justamente estar no sentido de internação. Então, a gente deixa ela à vontade. Então, a gente vê que essa relação de banalizar tem sido muito evidente justamente na nossa sociedade. Então, a gente vê que os pais acabam não levando em consideração os riscos que esse adolescente pode passar a enfrentar justamente por causa da depressão. Pronto, vou responder para a gente ouve relatos de 3 colegas, que uma vai confirmando o que uma fala e cada hora a gente vê assim, o estado vai ficando mais crítico. Então, a gente ressalta para a necessidade realmente da presença do psicólogo, né, dentro das escolas, mas até não só para o caso de na situação, para chegar na situação já de risco, mas na situação para se trabalhar a educação dos pais, educação dessas crianças, para utilizar métodos preventivos, porque realmente são muitas crianças, a gente entende que principalmente na escola pública, né, as classes muito grandes, que o professor ele não tem tempo de observar, né, uma criança que é mais agitado, está pedindo ajuda, e o que é caladinho lá também, da mesma forma. E esse que se mutila, ele já está pedindo, ele já está gritando, me ajude, por favor. Né? Então, a gente ressalta mais ainda essa necessidade, que precisa, né, essas comunidades precisam realmente da presença de um psicólogo permanente, para que todo esse público, né, professores, alunos e pais, né, saibam que tem um profissional ali que vai trabalhar com eles, vai ouvir suas queixas, vai orientar da melhor forma possível para tentar evitar o pior. Boa noite.
Durante o filme tem alguns personagens secundários que também tem, na verdade todos têm ali algo que levou eles até lá, né? Mas em torno de Greg tem um caso de um personagem que é esquizofrênico, e tem também Noelle que tem traços de border, né? Eu queria saber como é que a TCC trata esses casos, porque assim, a gente vê falar muito do tratamento para depressão, mas eu queria ver um pouco mais sobre como é o tratamento para esquizofrenia e para o pessoal que tem border, né? Olha só, no caso dos transtornos de personalidade, eu considero os casos mais difíceis para tratar. A gente trabalha com terapia do esquema. Lembram, gente, quinto semestre? É uma abordagem que demanda uma formação de pelo menos 2 anos. Aqui em Salvador já tem, uma instituição que vem de Porto Alegre dá esse curso. Mas eu já trabalhei, mesmo sem a terapia do esquema, eu tentei trabalhar com a terapia do vínculo, né? que é outra grande ferramenta para a TCC, porque, segundo os psicólogos, os terapeutas psicognitivos, não existe terapia cognitiva sem vínculo. E o border, ele tem dificuldade justamente no vínculo. Então, é um trabalho lento, em que você vai trabalhar com esquemas extremamente rígidos. Eles são extremamente... As crenças deles, gente, são quase que... Como é que eu posso dizer assim? São tão reais para ele que se aproxima muito de um quadro psicótico, como se aquilo fosse uma verdade quase que absoluta. Então, tem muita aproximação mesmo com o tema da psicose. Mas a gente consegue algum nível de melhora. Mas a abordagem mais, assim, que é um desdobramento da terapia cognitivo comportamental, faz parte também da terapia de terceira onda, que eu já tenho falado na sala para os alunos, a terapia da emoção, a terapia da aceitação e compromisso, a terapia da compaixão, a terapia de mindfulness, que é atenção plena, é uma espécie de meditação também. São todas essas abordagens que vão tentar contemplar todas essas coisas novas que vêm surgindo na sociedade. Mas para transtorno de personalidade, é muito mais difícil do que a esquizofrenia, porque os esquizofrênicos, gente, a Maria do Carmo atendeu aqui pacientes graves, tem outros pacientes aqui que estão, outros alunos que estão atendendo também pacientes graves. Se ele estiver medicado, ele consegue simbolizar até um determinado nível. Agora, lógico que se é uma psicose grave, gente, a gente não vai conseguir. Mas se é um paciente que simboliza, se é um paciente que traz as crenças dele, mesmo que ele oscile, que ele tenha momentos de oscilação muito grandes de humor, mas a gente consegue trabalhar. Mas o border ainda é mais difícil. O border é você, e outras de personalidade de uma forma geral, a gente precisa desse suporte da terapia do esquema, que depende de uma formação de 2 anos. Né? Mas dá para a gente ajudar de alguma forma também. Gente, eu acho que está no nosso horário. Eu só queria ver se tem mais alguma outra pergunta para a gente fechar de vez. Tem mais alguém? Agradecer muito a presença de vocês e esperar que nos próximos eventos todos vocês estejam presentes de novo, tá? A equipe também do Psicoatualizando, agradeço também. E o professor Gessé, que não está aqui, mas ele vai ficar sabendo do meu agradecimento com certeza, tá? Obrigada, gente.